Olá, muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começamos a nossa live semanal do portal Informe Blumenau, da TV Informe, nosso encontro semanal para debater temas de interesse da comunidade numa terça-feira, mais um dia, mais uma noite triste. 5 mortes foram registradas hoje em Blumenau, ontem foram 8 mortes, foram 34 mortes em agosto, já são 85 desde o começo da pandemia, e tem gente que acha que nós estamos mentindo, que a imprensa e a prefeitura está noticiando fatos que são inverídicos, infelizmente. A nossa conversa de hoje não tem uma pauta definida, é um bate-papo entre amigos e futuros parceiros do portal, que são eles, o advogado Marco Antônio André, ele que tem uma importante atividade nas comissões de direitos humanos e também de igualdade racial da OAB em Blumenau, em Santa Catarina, e o professor Josué de Souza, ele que é cientista social. Marco, obrigado pela tua presença aqui, a tua participação com a gente, muito legal a gente bater esse papo. Boa noite, Alexandre, boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Eu sei que ainda a gente vai entrar nas pautas sem pautas, mas queria aqui abrir essa conversa dizendo a todos que eu sinto muito as 85 famílias que perderam pessoas queridas e a todos que têm amigos que perderam. Então, de forma muito sincera, eu gostaria de prestar minha solidariedade a todos que perderam alguém que ama muito, que gosta muito, num momento tão triste, né, e tão perigoso para a nossa sociedade. Professor Josué, que satisfação a gente se encontrar de novo, né, bacana, conversamos, batemos um bom papo hoje de manhã, que legal te estar aqui contigo. Boa noite, Alexandre, boa noite, Marco Antônio, boa noite aos telespectadores ou internautas, né? Fala o que você quiser, você manda aqui. Do Informe Blumenau. É uma pena que esse encontro se dê nessas condições que a gente está vivendo e no momento que a gente está vivendo, mas desde já parabenizando você, Alexandre, o Informe Blumenau, pelo papel importante que cumpre na sociedade blumenauense, de sempre trazer aqui uma visão que seja da maior diversidade possível, com pessoas que tenham uma visão mais alargada possível sobre a realidade, e é uma pena que a gente faça isso num momento tão difícil como a gente está vivendo na humanidade inteira, no mundo inteiro, e que se expressa de forma tão cruel, talvez esse seja o termo, no Brasil, né, por conta do modelo, e aí já entrando na nossa pauta, do modelo de forma de enfrentamento que o Brasil tem escolhido para atender as demandas, né, dessa pandemia. Muito bom estar com o Marco Antônio, né, se deixar eu falo mais um, que é uma pessoa que é referência na luta pela igualdade, pela justiça e pela democracia na cidade de Blumenau, e tão necessária, uma figura tão importante, tão necessária numa cidade como a nossa. Bom, eu quero cumprimentar também a Cláudia Venturi, que já está com a gente, o Eduardo Tavares, e dizer para você, né, curta, compartilhe, comente, faça seu questionamento, relate a sua experiência que está vivendo, para que a gente possa enriquecer esse debate e chegar para mais e mais pessoas. Senhores, antes de entrar na única pauta que eu pensei e depois deixar aberto para vocês, eu quero entender um pouquinho como é que tem sido a dinâmica de vocês. Nós temos uma característica parecida, somos pais, né, temos vivido esses momentos de pandemia, de reclusão, como quase todo mundo, fazendo a convivência entre a atividade profissional e cuidar dos filhos. A gente valoriza ainda mais o teu trabalho, Josué, que é ser professor, né? A gente vê a importância desse momento. Eu queria entender um pouquinho como é que tem sido a rotina de vocês entre cuidar da casa, das crianças e dar conta do trabalho nesses tempos tão obscuros aí que estamos vivendo.
Josué? Marco. Eu? Tá. Pois é, e tem um desafio maior aí, que é tu conseguir acompanhar, né, o crescimento dos filhos. Eu vivo uma situação um pouco mais atípica do resto da sociedade. Eu e a mãe dos filhos, a Gislaine, moramos em casas separadas, e aí a gente teve que se reorganizar socialmente aí para conseguir estar presente com as crianças, né? E aí tu passa a discutir vários papéis sociais aí que nós cumprimos, seja como homens, como mulheres, como pai, como mãe, e a necessidade do cuidado. E, sobretudo, eu acho que o que mais eu passei a pensar é que para que de fato que a gente está vivendo, né? Se quando a gente tem que fazer o que deveria ser uma prioridade, que é cuidar dos nossos filhos, né? É o período que eu mais passei com meus filhos, né? Se eu for contar, eles têm 5 anos. O período que eu mais passei junto com eles, né? Apesar de que eu sempre morei com eles até um ano atrás, e sempre fui muito presente. Quando eles nasceram, eu fiquei 40 dias em licença paternidade, mais férias, mas se a gente for somar, é o período que eu fiquei com horas, né? O maior tempo com eles, passei quase 4 meses morando com eles durante a pandemia novamente, e tendo que dividir, não dividir, mas fazer os cuidados deles, tanto do processo educacional da escola, quanto andar janta e dar banho, toda essa história que a gente deveria fazer de forma natural. E, de repente, a humanidade inteira se dá conta de que cuidar dos seus filhos, que deveria ser a nossa atividade primeira, né? Viver com os filhos, cuidar, brincar, fazer aquilo que a gente só faz nos finais de semana, morando com eles ou não. Porque, por exemplo, antes da pandemia, mesmo morando com eles, às vezes passava 2, 3 dias que tu não vê ele, porque principalmente nós, professores, sai de manhã cedo, volta à tarde, vai buscar na escola e volta para casa, tu passa 1 hora com eles, 40 minutos com eles, se for, porque depois só chega em casa, dá o banho e põe na cama. A pandemia nos forçou a ter uma convivência com aqueles que são mais próximos. E aí a gente teve que se reorganizar. Mas a minha rotina diária tem sido essa: cuidar dos filhos, tentando dar aula remota, né? Essa invenção que a gente fez durante a pandemia, que deve ser rediscutida, e a gente pode debater também isso, né? E tentando conviver com aqueles que a gente precisa proteger nesse momento, que são os familiares mais frágeis, né? Maravilha. Marco, a Fabiana Lúcia também está com a gente, o Ramon Lima dando uma saudação especial para o Josué, para o Marco. E você aí, como é que tem se dividido? Fabiana, que é minha irmã, né? Lá de São Paulo. Mando um beijo para ela. Eu quis dar uma disfarçada, para não parecer que era tudo família, não falei ali o nome. Bom, eu, dentro desse universo, eu costumo dizer que eu sou privilegiado, tendo em vista que o escritório é no mesmo prédio de casa, né? Então, essa rotina de estar perto de casa, estar trabalhando em casa, para mim, né, não senti tanto. Mas o que me chama a atenção é a importância, e isso acabei de me tornar pai agora recentemente, do João. Há 3 meses ele está morando com a gente aqui, e realmente foi uma experiência ímpar, porque muitas pessoas, até se tem várias discussões, mas brincadeiras, dizendo, fiquei mais preguiçoso durante a pandemia, não me organizava durante a pandemia, o que tu fez na pandemia? Fiz exercício, eu me tornei pai, né? O João apareceu na nossa vida aqui com 6 anos já com energia sobrando. Então, é muito importante dar valor ao trabalho desses professores que fazem com que a vida dos pais sejam muito mais fáceis, né? Muito mais fácil. Então, a minha rotina foi virada de cabeça para baixo, porque chegou um furacãozinho chamado João aqui e transformou a nossa vida de forma bem positiva.
Mas o que me chama a atenção nessa quarentena, nesse período de isolamento das pessoas, e aí o Josué pode nos ajudar com isso, é o quanto as pessoas não se gostam, né? Não se toleram, a vontade maior de estar na rua é algo a ser estudado, né? Então, o que me chama a atenção é isso, são o quanto as pessoas elas querem muito, não se aguentam, né? E o quanto as professoras e professores precisam ser valorizados, né? Então, com relação a isso, com relação à minha rotina, não mudou tanto, mas a importância do professor e a importância da professora na vida dessas crianças vai ser o ponto de partida pós-pandemia. Não é emprego, não é o novo normal que estão dizendo aí. Eu acho que tudo isso é importante, mas a importância da escola, a importância do profissional da educação é o que vai ter que ser levado em consideração pós-pandemia. Tomara, né? A Zuleide Silva está com a gente, a Valquíria Cedrez também, a Ana Elise Dona Duzi também está aqui com a gente, ela que nos ajuda muito com o nosso Dudu, com o meu Dudu, né? Enfim. Bom, vamos lá começar um bate-papo e, como eu disse, não tem pauta definida, mas tiveram algumas situações que me chamaram a atenção. Esses últimos 4, 5 dias, eu peguei uns dias que eu peguei as crianças e fugi para o refúgio para dar uma mais parecida, com toda a segurança, com todo o distanciamento social e tal. E no sábado, o Brasil registrou a triste marca de 100 mil mortos. E o meu grande companheiro de trabalho do Informe Blumenau, Fernando Krieger, fez a publicação da matéria citando isso. Né? Foi no mesmo dia que teve o editorial do Jornal Nacional, um editorial bastante impactante, que eu não tinha acompanhado esse editorial. Enfim, e o Fernando colocou a matéria e aí começou uma enxurrada de pessoas criticando, né, a notícia, xingando, não de que a gente é comunista, que é esquerda e tal, que isso eu já estou acostumado, mas desqualificando essa informação tão importante e tão emblemática. E me chamou a atenção a virulência das pessoas, a força das pessoas, e em nenhum momento pensando assim, eu vou respirar um pouco. 100 pessoas morreram, vamos lá, vamos baixar a bola, vamos registrar isso aí. E aí eu até, como eu não fui eu que postei a matéria, eu fui olhar a matéria do Fernando para ver se o Fernando tinha, né, colocado alguma palavra que poderia gerar essa polêmica toda. Não, ele fez uma reprodução de uma matéria nacional. E isso me incomodou bastante, foi no sábado. E no domingo à noite, eu já estava com aquilo na cabeça, voltei para Blumenau e escrevi aquele post sobre a negação. E aí, foi mais uma enxurrada de gente me xingando. E para piorar isso, eu descobri que grupos de WhatsApp da cidade, de gente do bem, e organizou para irem lá no Informe Blumenau, nas redes sociais, xingar o Informe e dizer que a notícia era fake, que era mentira. Na matéria sobre a negação, sim, tinha uma crítica à postura do presidente, não que o presidente seja culpado por essa 100 mil mortes, ele não é culpado, ele é culpado pelas posturas que ele tem adotado com relação a isso. Ou seja, o que revela para mim isso, e aí eu quero entrar nessa coisa de vocês, primeiro, é uma total falta de empatia. As pessoas não têm empatia. Ou seja, independente se é 1, se é 10 ou se é 100 mil mortos, né, as pessoas no mínimo têm que ter respeito. 100 mil mortos, de quantas pessoas impactadas nós estamos falando? De quantas famílias enlutadas nós estamos falando? Ou seja, as pessoas não têm a mínima compaixão e não têm interesse em ter essa compaixão. Então, por um lado, tem essa coisa do negacionismo, tem essa coisa da falta de empatia, e o Informe, quando deu a primeira notícia, em momento algum, ele linkou com o presidente Bolsonaro. A segunda, sim.
porque as posturas do presidente acabam gerando esse tipo de comportamento das pessoas. Insisto, o presidente não é responsável pelas 100 mil mortes, ele é responsável pela gestão equivocada, do meu ponto de vista, da pandemia do jeito que está sendo feito. Mas, obviamente, talvez mesmo que ele tivesse tido uma outra postura, é provável que esses números fossem aproximados, como estão sendo agora. Então, eu queria jogar esse primeiro assunto aí, para a gente refletir sobre que tempos obscuros são esses que a gente está vivendo, que tempos difíceis são esses. Fiquem à vontade. Não, eu sinceramente, assim, a gente tem que dividir em 3 partes. Vamos dividir em 3 partes. Quem é o presidente da República? Quem são as pessoas que hoje apoiam o presidente da República? E qual é a verdadeira situação mundial? O presidente da República que eu gostaria que fosse durante a pandemia é o presidente da República que, essa semana, de forma humanitária, de forma digna de presidente, de forma institucional, prestou toda a solidariedade ao povo ali do Líbano, né? De que, mandando a sua solidariedade, dizendo do pesar das mortes no Líbano e mandando uma missão humanitária para o Líbano. Esse é o presidente que eu gostaria de ter. Esse é o presidente que eu tenho, que eu tive por 5 minutos, que foi o tempo dele tuitar, foi o tempo dele compartilhar, foi o tempo dele montar essa força, essa equipe humanitária e mandar para o Líbano. Esse é o presidente que eu gostaria que tivesse durante a pandemia. Ponto. Né? Infelizmente, isso é um problema mundial. Politizaram uma doença, né? Trataram uma doença que vai matar milhões de pessoas, vai ficar registrado que milhões de pessoas morreram, porque líderes mundiais, e aí não é só o Bolsonaro, é uma claque de líderes mundiais, dizendo que era, nas palavras do próprio presidente, que era uma gripezinha, dizendo que podia tratar tomando vodka, ou dizendo que, ou como Trump também se comportou várias vezes, ou seja, a dor para nós aqui brasileiros, que sempre fomos um povo solidário, nós aqui de Blumenau, que sempre passamos por tragédias e sempre sendo solidários, entramos num vácuo que nos colocou numa esfera, e aí a internet trouxe essa horda, mostrando que essa falta de empatia é contagiosa, tão perigosa quanto o próprio Covid. Então, eu vi ali, é muito louco quando você pensa que você estoura o seu cartão de crédito, né? Você estoura o seu cartão de crédito, e aí o carteiro vem entregar a fatura do cartão de crédito, tu enche ele de porrada. É isso que está acontecendo. As pessoas perderam a noção da responsabilidade. E aí a contradição. Aí vem a contradição, porque essas pessoas que não querem assumir a responsabilidade de que estão sendo monstruosas, são as mesmas pessoas que têm comportamento racistas, que têm comportamento machistas, que têm comportamentos que vão para além do ser humano, quando diz que bandido bom é bandido morto e se está preso é porque aprontou alguma coisa e tem que assumir a sua responsabilidade. Percebem a contradição desse negócio? Né? Essa horda que está aí é a mesma horda que diz que um medicamento que não tem base científica nenhuma, que cientistas sérios no mundo inteiro dizem que não funciona, a tal da cloroquina, mas são os mesmos que hoje estão dizendo que não tem nenhuma definição científica para a vacina da Rússia. Então, a contradição na cabeça
dessas pessoas é tamanha que faz com que eles sejam tão perigosos quanto a própria doença. Professor Josué, nos ajuda a entender esse momento maluco aí, dessa falta de empatia do ser humano, que, como o próprio Marco falou, ela é reverberada, né, pelas redes sociais numa dimensão nunca vista. O que me choca é a banalização da morte. Né? E aí a gente tem que entender um pouquinho o contexto que a pandemia, o mundo que a pandemia encontrou. Né? A pandemia encontrou um mundo. Esse mundo era presente, primeiro, uma crise nas democracias sólidas, que a gente entendia como democracias sólidas, inclusive no Brasil. As democracias, enquanto instituições, estão sendo questionadas. Né? Nós temos uma crise nas instituições em geral. Né? Tu tem uma crise de credibilidade na ciência, na imprensa, como instituição importante no mundo moderno, daquilo que a gente entendia como moderno, que se pautava na democracia, no próprio sistema capitalista, né? E na forma, e dentre essas, a imprensa como forma de acesso à informação e a ciência como o caminho que nos levaria ao mundo melhor, né? Que a gente conseguiria explicar o mundo e controlar a natureza. O problema é que esse projeto, que é um projeto político, já vinha dando água até a chegada do Covid. Né? Nós fomos atropelados nesse contexto. E mergulhados numa crise econômica que talvez seja a última, a maior, se não maior, do que a de 29. Esse é o mundo que o Covid encontra. E no meio disso, propostas de solução para a crise que sejam as mais absurdas, como o ozônio de Itajaí, água, chá de alho, qualquer coisa que não venha com uma base científica, ganhou espaço nesse mundo que já existia. Por quê? Porque a imprensa já vinha sendo questionada, né? Com alguma razão, porém, a gente não pode se furtar de que a imprensa é parte do processo democrático e do mundo, daquilo que a gente entende como mundo democrático. E as próprias democracias em si, como sistema de representação política. Quando a pandemia chega, abre espaço, abre tampão para o mundo que a barbárie é a realidade. E aí, a solução que os políticos apontam são soluções para essa barbárie, que é uma barbárie, uma turma que é extremamente barulhenta, né? que de fato, e eu acredito, e o que as pesquisas apontam, que não tem uma representatividade numérica. Eu não posso acreditar que o mundo acredita em tanta coisa como se circula nas redes sociais, ou que a base desse conservadorismo mais radical prega, possa ser o normal das pessoas. Não é o normal das pessoas, mas o que aparece para nós dessa espuma é essa representação dessa crise que o mundo já viu. E aí destampa um capitalismo que é extremamente violento, radical e que banalizou a morte. Outra coisa que me chama a atenção é a morte dos idosos. Eu até andei escrevendo sobre isso. É como se quando morre um idoso, né, quando se dá a notícia, morreu 100, mas o que morreu hoje já tinha uma doença congênita. Cara, é uma morte. É uma pessoa que morreu ali. E independente se ela morreu de Covid ou não, ela morreu. E nós banalizamos. E aí isso começa a contagiar o nosso próprio comportamento frente à doença. Porque as pessoas, como está morrendo idoso, como está morrendo quem já era para morrer, então não faz mal se eu for no shopping, não faz mal se eu for ali, não faz mal se eu for lá, não faz mal se voltar a economia, não faz mal se o ônibus voltar, não faz mal se a escola voltar, porque o que é importante aqui é que está morrendo gente que já deveria ter morrido. Né? Mas a base social e política que essa pandemia encontrou já era um mundo que vinha questionando o que nós tínhamos como base, como modernidade, que é a ciência,
né? A ciência já vinha sendo questionada, a própria imprensa já vinha sendo questionada, e o próprio sistema representativo democrático já vinha sendo questionado. O que foi a eleição do Trump nos Estados Unidos, do próprio Bolsonaro aqui no Brasil, né? Do Brexit no Reino Unido, se já não era esse movimento ganhando força, e que com a pandemia ele fica escancarado. Agora, o que nós temos aí, talvez, e aí pensar para o futuro é sempre um risco, o que a gente tem que debater é se essa turma mais conservadora ou mais reacionária, se vai ter a perna aí para o próximo período, pós-pandemia. Líderes populistas como o Bolsonaro, né, ou líderes populistas como o Trump, vão ter sustentação, ou a pandemia vai acabar com essa onda, né? A gente espera que sim, nós vamos voltar para a ciência, vamos, de fato, compreender que para o mundo moderno se poder acontecer, a gente precisa não só ter desenvolvimento científico, mas que essa ciência chegue a todos. Por que as pessoas acreditam que a cloroquina é a solução ou que o ozônio é a solução? Porque são as pessoas que nunca tiveram acesso à educação de fato, o conhecimento científico sempre foi elitizado, sempre foi distribuído por apenas uma parte da população. Essas pessoas não têm acesso. Nós moramos num país que a média de leitura e de consumo de livro não chega a um livro de média por cidadão. Mas tu acredita nisso mesmo? Porque assim, tem muita gente instruída, tem muita gente, me desculpa te interromper, eu estou em raciocínio. Tem muita gente instruída, nível superior e tal, que trabalha com esse discurso e acredita nisso. Até a gente publicou no Informe um artigo do Gaudêncio Torquato falando que é de uma nova direita, não é a direita que deu o golpe em 64, é uma onda conservadora, e tu vê muita gente que acredita nisso, e gente inteligente. E aí vem de uma escola que o Bolsonaro também bebeu na fonte, que é aquele maluco do Olavo de Carvalho, né? Então, eu só queria fazer esse parênteses, porque não me parece que a pessoa que não tem... Tem muita gente assim, mas não me parece ser que é só pessoa que não tem acesso ao mínimo básico de informação. Não, esse público tem sim acesso à informação, que eles não têm uma informação, uma formação científica com uma boa base escolar. Até porque o nosso processo de educação escolar não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Eu estou usando aqui como chave de leitura o Giddens, né, e as consequências da modernidade. Essa, né, para quem... É isso. O que tu tem no processo de modernização contemporânea? Um modelo científico, né, e aí a modernidade que nos prometia resolver todos os problemas relacionados ao meio ambiente, todos os problemas econômicos, todos os problemas relacionados à gestão de pessoa, ao governo, e não nos entregou isso. Pelo contrário, a democracia, que é o melhor dos regimes que a gente pode ter, e não estou fazendo uma crítica à democracia, mas a democracia sempre foi elitizada e os acessos aos espaços de poder sempre foi dado aos homens brancos, donos de terra, né? Ou quem não faz parte desse perfil, as mulheres, as pessoas com uma identidade cultural e sexual diferenciada, os próprios negros, os indígenas, sempre são colocados de lado, no mundo inteiro, são colocados de lado desse debate, ou seja, não é uma democracia que conseguiu incluir as demandas dessas pessoas, e essas pessoas no jogo político. A ciência nunca chegou para as pessoas de forma democrática, não só como acesso ao sistema de saúde, né, ou acesso, mas também não chegou como acesso do conhecimento, de ter esse conhecimento como forma de interpretação da realidade. Nós vivemos num país, Alexandre, que as pessoas ainda acreditam na magia, né? Não é à toa que, olha aqui,
Se nós temos, por um lado, mito, nós também temos mitos, por outro lado. A gente ainda acredita que nós vamos sair desse processo num processo milagroso, mágico, de trocar o Zezinho pelo eu ia falar Luizinho, mas não dá, o exemplo é péssimo, pelo, sei lá, Pedrinho, vai. Né? Ou seja, nós temos, na nossa forma de interpretação da realidade, uma interpretação mágica. Nós não conseguimos vencer como racionalização da sociedade, não quero aqui virar professoral, mas como forma de interpretação da realidade, a ciência e a razão como base. Tanto é que o Olavo de Carvalho consegue ter como aluno gente que deveria não acreditar nisso. Uma boa formação, sim, concordo. Agora, não é porque tem boa formação que o cara, de fato, é alfabetizado, do ponto de vista científico. A chave de Alexandre leitura... José. Só que eu já passo para ti, Marcos, só queria dar um espaço para a audiência. O Edson cumprimentando o Josué, o Otacílio aqui com a gente, o Ramon falando aí umas considerações bem importantes, a Cláudia falando que tem alunos que chegaram no 3º ano em processo de alfabetização, sem saber ler, muito menos escrever. Nossa educação faliu com projetos socialistas, desde Fernando Henrique Cardoso. Ela é professora há 26 anos, respeitamos a posição da Cláudia. Já o Ramon tem uma posição contrária, é um projeto neoliberalismo sobre a morte dos velhos e doentes em hospitais. Eu sempre falo uma coisa, e aí passando para o Marco, o que me faz, o que eu mais aprendi na profissão de jornalista é beber nas fontes. As pessoas não... por exemplo, eu não tenho uma formação científica para entender qual é o melhor medicamento e qual é o melhor tratamento que deve acontecer. Mas o que eu vou buscar? Eu preciso ouvir quem é especialista, são os profissionais da saúde. Isso vale para tudo na vida, né? Se a gente precisa... Então, eu acredito que as pessoas perderam um pouco esse contexto, essa visão, né? E aí vale tudo para isso. E aí eu ainda tenho 2 coisas para botar o Marco na conversa, é o seguinte: é culpa dos políticos ou é a população, o ser humano que é assim, e uma determinada casta política representa isso depois de tanto tempo que estava adormecida. E o fato, é importante que a gente diga, não é só brasileiro, né? A maior nação do mundo, ela vive também essa contradição também, né? E nós temos outros exemplos de negacionismo, não só aqui. Então, Marco, vamos lá, quero te ouvir. Não, concordo quando tu coloca que não é um problema só nosso, mas trazendo, né, sardinha para o nosso quintal, é importante a gente entender o contexto geral, né? E aí eu não quero me meter na seara da sociologia, mas a morte do jovem negro, a morte do homem negro, a morte do homem branco pobre de favela, sempre foi naturalizada. A naturalização da morte violenta no Brasil levou a gente a um patamar de ter um presidente da República que tinha a morte como lema, tinha a morte como plataforma de governo. Fazia parte do discurso, antes do Bolsonaro ser eleito presidente da República, já fazia parte do discurso dele a morte. Ele sempre naturalizou a morte. E naturalizava a morte de uma forma dantesca. Então, assim, ao se naturalizar a morte do idoso, ao se naturalizar a morte de 100 mil pessoas, nos coloca numa situação extremamente grave. E aí, me perdoem os que ainda acham que o Bolsonaro é um bom presidente. Isso faz parte da democracia, mas ele não é. Eu estava fazendo as contas aqui bem rápida.
o acidente histórico chamado Bolsonaro, ele está na presidência da República porque nós tivemos mais de 40 milhões de pessoas que não votaram, que preferiram se abster da eleição. Quando há um discurso de que a maioria votou no Bolsonaro para ele ser presidente da República, isso é uma falácia. Nós tivemos, se você pegar o número de eleitores que não votaram no Bolsonaro, dá 88 milhões. Mas, infelizmente, esse modelo de democracia que nós temos, e aí eu critico, sim, esse modelo de democracia que a gente tem, esse modelo eleitoral que nós temos. Né? E aí, por óbvio, transforma... Valeu a mesma situação, né, do ponto de vista da eleição da democracia para Dilma. Ela também se elegeu... Eu ia chegar aí. Uma quantidade muito maior de pessoas que não votou nela. Eu ia chegar aí. A tampa do bueiro foi aberta em 2013. A tampa do bueiro foi aberta em 2013, quando o Brasil todo estava em ebulição, e ninguém entendeu que ebulição era essa. E a partir de 2013, você tem uma guinada de concepções políticas que, olha, destruiu com a eleição de 2014, ninguém venceu a eleição de 2014, e gerou a eleição de 2018. E, infelizmente, e aí eu estava conversando com a Annelise agora na hora do almoço, e a gente estava pensando, se fosse outro presidente no lugar do Bolsonaro, como é que será que o Brasil estaria? Não sei. A resposta é essa, não sei. Não sei se o Luizinho, não sei se o Cirinho, não sei se sei lá quem daria conta dessa horda que saiu de 2013 e chegou a 2018. E estamos em 2020. Deixa eu só completar o Marcos. Vamos lá. Tá, vai, fala depois. Eu só quero assim, duas coisas. Eu quero enaltecer o Marcelo Altoff, dizendo que o overdose de especialistas durante a pandemia está distorcendo essa importância e que o fenômeno da abstenção só tende a se intensificar eleição após eleição. Tem uma pessoa que eu vou falar, e o Marcos sabe bem quem é o tal do Wilson Marques Martins, né? Aquele do processo, Marcos, sabe? 3 idiotas falando asneira, bando de merdas, desocupados, vocês lixo enquanto não ganharem dinheiro que ganhavam antes com o governo anterior, fique quieto. Wilson, vai ver a tua novela, Wilson. O que você está fazendo aqui? Sanguessuga oportunista, Wilson, vai-te embora, cara. Tu é maluco, eu vou conversar contigo na justiça. Vai, cara, deixa, cara, vai fazer outra coisa. Tu é maluco, tu é doente. Não faz aqui, não gasta energia aqui. Né? Entendeu, cara? Cada um vai para tua bolha, pronto. Senhores, assim, nós estamos com 47 minutos. Eu tinha uma vontade de encerrar em 1 hora, por conta da gente conseguir botar essa transmissão no Instagram. Então, Josué, eu vou te provocar aí. Como passou rápido, que legal, eu acho que a gente pode criar uns outros pontos. Eu sei que tu está aqui, eu só não sei o que tu está fazendo aqui. Eu tenho outros pontos, mas eu acho que a gente pode avançar aqui na frente. Mas eu queria que o Josué contextualizasse esse final, né? E para a gente falar um pouquinho do projeto e tentar a gente encaminhar finalmente nesse tempo. Pode ser assim, gente? Pode. Não, só para essa crise que o Marcos fala que é no mundo inteiro, chega, tanto é que a reação que é das democracias no mundo inteiro e que eu tenho alguém aqui que quer aparecer, deixa eu só mostrar, porque senão ele não vai sair. Tá, pronto, agora deixa o papai continuar. Coisas de pandemia e de pai contemporâneo. A gente teve uma questão aí, agora até me perdi, teve uma questão que o Marcos falou, que era que no mundo inteiro foi assim, como que se a gente tivesse um presidente diferente, como que seria? Muito provavelmente, o Bolsonaro é horrível, né? Mas o que o mundo mostrou para o mundo é que o modelo hegemônico de forma de organização da economia e forma de relação social, política e social no mundo é problemático. Nenhum país do mundo conseguiu responder à pandemia.
né? Nenhum país do mundo. Por quê? Porque no mundo inteiro a gente está rezando uma cartilha, né, que é que investimento no que é social é problema. E a forma de governo bom, forma de governo eficiente é aquele que não gasta no social. Todos os países do mundo, né, tiveram dificuldades de atender os seus doentes. O que diferenciou é que alguns países compreenderam isso e conseguiram dar minimamente um cavalo de pau. E não é à toa que os países que estão conseguindo ter acesso à vacina são países que têm um investimento em educação, em saúde de qualidade, em serviços sociais de qualidade, muito maior do que a cartilha que a gente reza aqui no Brasil. E por isso que a gente não está conseguindo. Agora, o que o Bolsonaro faz é negar a realidade. Porque aí transforma um momento que já é difícil em perversidade. E que tem, numa turma que não teve acesso à educação de qualidade, que nem é culpa deles, como esse senhor aí, né, nem é culpa deles, é que gente que nunca conseguiu, de fato, ser alfabetizado e educado, né, que sai tagarelando um apoio que também, e aí sério a minha pergunta, até onde vai esse apoio? Porque daqui a pouco é outro mito que aparece, daqui a pouco é outro Deus que aparece, né? A gente vai, que era o Deus que estava servindo do outro lado até agora, né? Respondendo a provocação. Desculpa, é que professor gosta de falar, a gente fala muito, né? E aí, quando vai explicar o negócio, dá uma volta. Nós vamos aprender, né, Marco? Nós vamos aprender. Não, o Alexandre, não existe resposta fácil para problema complexo. O Flávio Ferreira está dizendo que está ótima a discussão, para a gente não encerrar, mas nós temos que encerrar. É bom dar um gostinho, semana que vem a gente faz. O Ramon Lima aí, ótima Ramon, conversa. Um abraço, foi meu aluno, Ramon. Agora, para finalizar, eu quero finalizar, o meu projeto do Informe Blumenau, dessa forma mais organizada e tal, existe há 5 anos. Nós temos aí, já demos muitos passos para frente, alguns passos para trás, enfim, é um aprendizado muito grande. Lembrando que o blog Informe Blumenau começou lá em 2008, ou seja, tem história, foi um dos primeiros portais aqui da cidade, enfim. E aí eu estou muito feliz, porque mandar um beijo para a Edna, também que está aqui com a gente. Eu estou muito feliz porque nós estamos construindo de formas diferentes parcerias que vão agregar conteúdo de qualidade para o Informe Blumenau. E essas parcerias chamam-se Marco Antônio e o Josué de Souza. Marco, me fala um pouquinho desse projeto que logo, logo vai estar aqui na telinha da TV Informe, vai agregar uma conversa diferenciada, um papo bacana. O que tu está pensando aí para apresentar para a galera em breve? Primeiro, Otacílio, tá tudo certo. Graças a Deus, tu votou no Bolsonaro. Tá tudo certo. Desde que a gente mantenha o respeito, eu também caí no conto do vigário quando eu votei na Dilma. Ponto. Então, assim, só que eu assumo, eu tenho coragem... Não é o Otacílio, tá, Marco? O Otacílio não, é o Wilson. Não, mas o Otacílio escreveu aqui, ele faz parte dos 40 milhões de eleitores. Não, mas eu acho tá que não. Tá? Vamos lá, toca a vida, eu acho que não. Apareceu aqui para mim. Lá. Mas tá tudo certo, gente, tá tudo certo. O mais importante, talvez, quando a gente se arrepende de um voto, é que a gente tem 4 anos para se arrepender desse voto e votar de novo direito. Isso faz parte da democracia, tá? Então, tá tudo certo. Com relação ao projeto, eu conversando com o Alexandre, e aí agradeço imensamente a oportunidade que o Alexandre está me dando, vem aí a resenha de preto, né? A resenha de preto significa o seguinte: resenha, para quem joga bola, para quem está sempre nas peladas por aí, o que vale não é jogar bola, é a conversa que vem depois, que a gente chama de resenha. E resenha de preto porque vai ser esse que vos fala, que vai conversar. E a provocação que eu faço aos internautas e a todo mundo que está assistindo é que política, religião
E futebol se discute. Eu até esqueci. Política, religião e futebol se discute de forma respeitosa, de forma divertida, de forma que você respeite a opinião do outro, mesmo não concordando, né? Então, a ideia é que uma vez por semana, aqui no Informe Blumenau, a gente possa fazer as provocações com relação a esses 3 temas, mandar um abraço carinhoso para o Fernando Krieger, que é um profissional de primeira linha, é um querido, é um cara assim que eu tenho aprendido muito com ele, tudo que ele fala, faz, e o que ele escreve é muito legal. Tem um podcast no Informe Blumenau também, então assim, vamos fazer propaganda para os nossos da casa, né? Então tem um podcast, viu, Ramon? No Informe Blumenau com esses temas, então é importante seguir ali. Então, uma vez por semana, nós vamos ter a resenha de preto, né, onde se discute futebol, política e religião, de forma carinhosa, de forma divertida e de forma respeitosa. Legal. Logo, logo a gente vai publicar nas redes, quando é que vai estrear, qual vai ser o dia, qual vai ser o modelo. Josué, vamos lá. O Valmor Choquete está com a gente, né, o nosso mestre aqui, mandando um abraço. Entender o que está acontecendo é fundamental. O Flávio Ferreira, precisamos dessa discussão sempre, são assuntos pertinentes, estão muito presentes na sociedade. A Valquíria falando que a live está muito legal. O Eduardo falando que pouco tempo mesmo, a conversa está excelente. Enfim, o Vonei dizendo que chegou agora, mas todo debate é válido. Vou ficar antenado aqui por frente. O André Paranhos aqui com a gente. Enfim, muito legal. Josué, e você? Né, uma pena... O Otacílio está respondendo para ti aqui, ó. Eu te falei, Marco, eu conheço o Otacílio. Eu não votei no Conto Vigário. Mas, enfim, Josué, você é uma pena muito bacana, estava em outro portal, né? Nós sempre conversamos e tal, e chegou o momento de finalmente a gente conseguir se ajustar e estar junto e tal. Fala um pouquinho do teu projeto, que em breve também vai estar aqui no nosso portal. Sim, a partir da próxima semana, se tudo der certo, né, a coluna do Josué de Souza vem por Informe Blumenau. A partir de agora estamos no jornal mais à esquerda de Blumenau, como sempre se fala, então... Não fala isso, vamos... Aliás, como só tinha gente de direita aqui, nós da esquerda estamos chegando. Vamos falar assim. E aí vamos escrever, sempre de uma forma muito tranquila. Eu levo a pecha de ser de esquerda demais em Blumenau, mas em Blumenau também até eu sou de esquerda, né? E eu tenho me posicionado publicamente na cidade de Blumenau, sempre tentando levar para os leitores e quem queira, né, consumir o material que a gente produz, uma visão que seja um pouco mais alargada da realidade. Ninguém é o dono da verdade, né? Aí não se propõe a fazer isso, mas de tentar trazer sempre uma análise mais científica, mais elaborada sobre a política e a sociedade que a gente está vivendo. Eu trabalhava num jornal, agradeço demais a porta que me abriram lá, e aí, por questões outras, decidimos que a coluna não terminaria, e aqui agora vamos começar no Informe Blumenau. Agradeço ao Alexandre pelo espaço. Tem mais uma proposta que nós estamos cozinhando e que sou bastante entusiasta de a gente fazer sempre uma roda de conversa, como a gente está fazendo aqui com o Marco, e isso conta a presença do Marco também, para a gente debater temas da semana e conversar sobre aquilo que a gente tem que fazer. 50 minutos, desculpa, falei demais. A partir de semana que vem, coluna no Informe Blumenau. Maravilha. Essa combinação eu ainda não fiz com o Marco, José, depois eu vou falar. Gente, estamos encerrando aqui, dizendo que o Informe Blumenau é um espaço democrático, nós temos as nossas convicções, nós temos as nossas posições, nós trabalhamos um jornalismo diferenciado, a gente não faz polícia, não faz trânsito, tem gente que faz com mais competência, não é o nosso papel, e a gente quer propor uma reflexão sobre fatos que acontecem. Então, o espaço está aberto para quem é de esquerda, para quem é de direita, desde que respeite democracia,
respeitar. Respeitar. Pode não concordar, pode criticar à vontade, mas é respeitar. Não é com palavras de baixo calão, que nada mais são que se revelar. Se revelar. Quem se expressa desse jeito está se revelando. Senhores, Marco Antônio da Silva, o Informe está com 2 ótimos reforços. Josué é jogador de seleção. Eu vou encerrar. Um abraço no fundo do coração, Marco. Um abraço no fundo do coração, Josué. E vocês tenham certeza, vocês vão enriquecer. Eu estou muito feliz por esse momento. E quem sabe, depois da gente bota o Marco nessa conversa, a gente não faz outras lives dela. Grande abraço, obrigado pelo carinho. Até a próxima. Axé, obrigado. Muito obrigado, um abraço.